Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo. A ideia da reencarnação é muito antiga, fazendo parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre. Confirmada por Jesus em seu diálogo com o fariseu Nicodemos: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Reencarnar diz respeito aos renascimentos sucessivos dos espíritos. Assim, Deus impõe aos homens a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançarem esta perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento, um corpo físico, em harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de nele cumprir daquele ponto de vista
às ordens de Deus, e desta forma é que contribui para a obra geral, onde ele próprio se adiantará. É aceita como lei natural que favorece a evolução do espírito. E em cada existência corpórea, o espírito recebe a oportunidade para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. Cada reencarnação é precedida de um planejamento, que permite ao reencarnante renascer no meio propício e junto às pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e acertos espirituais. A reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divina, que não condena o infrator ao inferno eterno, tal como apregou algumas interpretações religiosas. Antes, porém, concede ao espírito a oportunidade de corrigir os seus erros cometidos devido à própria ignorância de não saber medir as suas consequências e as próprias ações, magoando ou prejudicando pessoas. Nestes termos, a reencarnação é por princípio o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas que governam o universo, e que ninguém dela está livre. É processo superior de aquisição de felicidade que está destinado a todas as criaturas. Por efeito de sua herança divina, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. O Espiritismo mostra que o desenvolvimento pelo qual percorre a alma no período infantil é de sublime aprendizado para ele em sua jornada evolutiva. O espírito transita de uma para outra reencarnação. Transita da vida espiritual para a vida corporal, e também transitará da infância para a adolescência, e assim sucessivamente. O espírito vem de dois traumas, ou duas grandes mudanças. A primeira é a redução ou constrição do seu corpo perispiritual para ajustar-se ao novo corpo em formação no ventre materno, e o parto, onde todas as situações de conforto oferecidas pelo útero têm uma finalidade com o nascimento.
Tendências e aptidões encontram-se camufladas e só paulatinamente afloram, exigindo a intervenção educativa dos pais e dos demais educadores. Decorrente da fragilidade, da graça, da beleza e das limitações próprias da infância, que despertam em nós o cuidado e a proteção e o carinho dos pais. No estado transitório da infância corporal, o espírito é mais sensível e moldável às impressões que sobre ele exerçam todos os agentes educativos. Tudo o que se encontra oculto em termos de pendores positivos e negativos irá gradativamente aflorar e se confrontará com as influências benéficas ou não que o ser haja recebido nos primeiros anos de sua existência terrena. Os erros promovidos e viabilizados pela reencarnação assumem a forma de provas e de expiações, sempre de acordo com os erros cometidos no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada sujeito. As provas são obstáculos naturais. Já as expiações são provas mais difíceis, dolorosas, a que o espírito se submete, decorrentes de um endividamento maior. Na pergunta 392 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os imortais. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição, e as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir, assinala Allan Kardec. Chegando ao termo que a providência marcou para a sua vida de errante, o espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe oferecer os meios, e as provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nela triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida que deseja passar, ele então delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Integrada à vida corpórea,
o espírito perde momentaneamente a lembrança das suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo ser-lhes reveladas em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado de errante e o desejo que concebeu de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Este pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se ele atende às boas inspirações que estes lhe sugerem, então segue-lhe o caminho do bem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber o gênero de falta que lhe se tornou culpado, e pela qual era o seu caráter dominante. Basta que ele estude a si mesmo, e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Somos seres pré-existentes e interexistentes, porque existimos antes e além das dimensões físicas, expandindo-nos em espírito no tempo e no espaço. A criança é um espírito reencarnado. Sua encarnação tem como projeto evoluir em direção a uma transcendência e uma evolução rumo a Deus. A vida é educação permanente, busca de aperfeiçoamento moral e intelectual. Em A Obra Gênese de Allan Kardec, no capítulo 11, iremos encontrar uma descrição detalhada do processo da reencarnação do espírito. E este nos dá a ideia clara e precisa de que a vida começa desde a concepção. Algumas horas após a fecundação, isto é, entre 4 e 6 horas, o espírito se liga pelos laços perispirituais ao corpo que vai se formar. Portanto, interromper a vida do futuro bebê é crime, pois impede que o espírito reencarnante volte à Terra para progredir. A doutrina espírita trata clara e objetivamente a respeito do abortamento na questão 358 da obra básica O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. As ciências contemporâneas, por meio de diversas contribuições, vem confirmando a visão espírita acerca do momento em que a vida humana se inicia. A doutrina espírita firma essa certeza definitiva, estabelecendo uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, quando oferece registros de que o ser é pré-existente à morte biológica. A tese da reencarnação, que o Espiritismo apresenta como eixo fundamental para se compreender a vida e o homem em sua amplitude, hoje é objeto de estudo de outras disciplinas do conhecimento humano, e que, através de evidências científicas, confirmam a síntese filosófica do Espiritismo: nascer, morrer,
renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Assim, não se pode conceber o estudo do abortamento sem considerar o princípio da reencarnação, que a parapsicologia também aborda ao analisar as memórias extracerebrais, ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm de lembrar espontaneamente de fatos com elas ocorridos antes do seu nascimento. Dentro da lei do renascimento, se estrutura ainda a terapia regressiva a vivências passadas, que a psicologia e a psiquiatria utilizam no tratamento de traumas psicológicos originários de outras existências, inclusive em pacientes que estiveram envolvidos na prática do aborto. O procedimento abortivo é moral somente numa circunstância, segundo o Livro dos Espíritos, quando na questão 359 respondida pelos Espíritos Superiores ao eminente Allan Kardec. Com o avanço da medicina, torna-se cada vez mais escassa a indicação deste tipo de abortamento. Essa indicação de aborto, todavia, com as angústias que provocam, mostram-se como situação de prova e resgate para pais e filhos, que experimentam a dor educativa em situação limite, propiciando deste modo a reparação e o aprendizado necessário. Justo é se perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Por que imputar-lhe responsabilidades por um delito no qual não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como a de um estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. No caso do estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais, e estes devem facilitar a estimulação para a adoção da criança nascida. Ao invés de promover a sua morte legal, o direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Na pergunta 371 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec novamente indaga os imortais. A opinião de que os deficientes mentais teriam uma alma inferior tem fundamento? Incansavelmente, os imortais respondem para Allan Kardec: não, eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofrem da insuficiência dos meios que têm para se manifestar, assim como o mudo sofre por não poder falar. Mas qual o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os loucos e os deficientes mentais? Fica evidente deste modo que, mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis,
físicas ou mentais, o corpo é sempre instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Dá-se também que ele renasça em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. Esse aspecto é abordado em O Livro dos Espíritos, na questão 687 por Allan Kardec, aos imortais. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, a afirmativa de Allan Kardec é esclarecedora. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro, e cada um terá o necessário. Convém destacar ainda que o homem não é apenas um consumidor, mas também um produtor, um agente multiplicador dos recursos naturais, dominando neste trabalho uma tecnologia cada vez mais aprimorada. Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto, entendendo que o filho é propriedade da mãe, não tem identidade própria e ela é quem decide se ele deve viver ou morrer. Não há dúvidas ao direito da escolha da mulher em ser ou não ser mãe. Esse direito ela o exerce com todos os recursos que o avanço da ciência tem proporcionado, antes da concepção. Quando passa a existir, também o direito de um outro ser, que é o do nascituro, o direito à vida que o sobrepõe ao outro. Estudos científicos recentes demonstram que já sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, necessita emitir substâncias apropriadas pelo organismo da hospedeira. Após o abortamento, mesmo quando acobertado pela legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Daí dizer Emmanuel em O Livro Vida e Sexo, no capítulo 17, a seguinte colocação: admitamos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de ideologia obscura
e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vasto departamento de hospitais e prisões. Mulher e homem, acompliciado nas ocorrências do aborto criminoso, desajustam as energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que seguirão a tempo certo. Não só porque o remorso se lhe estranha no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhe reserva para filhos. Desta forma, porém, compreendem-se as patologias que poderão emergir no corpo físico, especialmente na área reprodutora, como desaguar das energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a reharmonizar-se com a própria consciência. No reajuste ante a queda moral pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro, de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, como também sua legalização, como asseverou Jesus: eu também não te condeno, vais e não tornes a pecar. Não importa. A vida é um bem outorgado. É um mistério, um segredo entre o possuidor dela e o seu Criador. Nenhum médico, nenhuma nação, ninguém tem o direito de interferir na vida. Não foi sem razão que Jesus respeitou os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E um deles é muito claro: não matarás. Nós acreditamos que a dignidade do ser humano vem da alma. Voltamos aos princípios de Platão e Aristóteles. Cada concepção é uma nova oportunidade de vida na Terra, é um novo projeto existencial que deve ser respeitado no contínuo zigoto velho. E o respeito ao embrião, deficiente ou não, é o respeito ao contínuo. Esse contínuo, senhoras e senhores, tem bilhões de anos de evolução. 3 bilhões e 600 milhões de anos de evolução. E cada um de nós está aqui porque sua mãe assim o quis. Ainda estou sob impacto da palestra. No livro citado, na página 126, irá nos relatar doutora Marlene Nobre. Do zigoto ao feto, o ser parte de uma única célula para a extraordinária complexidade multicelular do surpreendente recém-nascido, passando nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário por todas as etapas principais que atravessou, ser unicelular, peixe, anfíbio e réptil, ave e finalmente mamífero superior. É preciso que fique claro que, à luz da revelação espírita, a revolução do ser se processa nos 2 planos, físicos e extrafísico, em obediência a um planejamento inteligente.
No que tange às razões médico-científicas, a doutora Marlene Nobre, ex-presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, em trabalho do gênero, assinala em seu livro O Clamor da Vida uma espécie de síntese da nossa caminhada evolutiva. Desde o princípio, através dos ciclos planetários, até o advento da razão, ascende a cifra ciclópica de 3 bilhões e 800 milhões de anos. Segundo os dados da ciência, acrescenta depois que o zigoto ou célula-ovo, depois de fertilizados, estão os germes de sua evolução fisiológica, até que ocorra o nascimento, repetindo na sua gestação, por via da ontogênese, todas as suas evoluções filogenéticas de bilhões de anos. Daí poder afirmar-se que a ontogênese recapitula a filogênese. Seja bem-vindo, meu amigo. Não sou teu amigo. Quero justiça. E tô no meu direito. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. E você tá me atrapalhando. Exijo que você se afaste. Deixe isso para a justiça divina. Deus está muito ocupado. Quem com ferro fere, com ferro acaba ferido. O que foi que te fizeram? Você sabe muito bem. Não. Eu não sei. Não me deixaram nascer. E agora eu quero justiça. A proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante a reelaboração do conteúdo traumático e o novo direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho no bem, na prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Proteger e dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher, é compromisso de todos os que despertaram para a compreensão maior da existência do ser. Agindo assim, evitam-se todas as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo acobertado por uma legislação ilusória. O amor cobre a multidão de pecados, nos ensina o apóstolo Pedro. Bezerra de Menezes, considerado médico dos pobres, nos assevera em sua mensagem pelo médio de Valdo Pereira Franco, no encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional, em 7 de novembro de 1993, referindo-se à campanha em defesa da vida, lançada pela Federação Espírita daquele mesmo ano. A vida, diz-nos ele, sobre qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus que ninguém pode perturbar. Todos os seres sencientes desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude e a perfeição que lhe é a meta final.
Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Não temamos nunca, afirma-nos Bezerra de Menezes. Estejamos unidos na defesa da vida em uma família espiritual digna, suportando reveses e incompreensões. Ser espírita hoje é o mesmo que ter sido cristão ontem. Tem vida sim, afirma-nos Joana de Ângeles, embora em padrões diferentes dos considerados normais pelo conhecimento genético atual. E quando a humanidade mata o feto, prepara-se para outros hediondos crimes que a cultura, a ética e a civilização já deveriam ter eliminado do vasto processo do crescimento intelecto-moral. E doloroso karma passarão aqueles que deixaram-se levar pelo ato ignóbil. Há choro dentro da noite. É o doloroso gemido de pobre recém-nascido que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam pequenina flor humana. É o aborto em lide insana, ferindo a lei sem pensar. Ah, quantas almas formosas nos planos em que me movo, sonhando nascer de novo, no entanto, rogam em vão. Agasalham-se no amor, mas em lágrimas convulsas, ei-las batidas e expulsas, a golpes de ingratidão. Irmãos da terra, escutem, detende a marcha do aborto. Estendei vosso conforto aos companheiros do além. Cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, é uma esperança dos céus para a vitória do bem.